Mas afinal de contas, o que é liturgia? Antes de abordarmos o termo sob o seu sentido teológico, vamos definir a origem da palavra. A palavra liturgia tem origem na língua grega e ela é formada por duas partes. A primeira, né, o prefixo leit, que vem da palavra laos, que significa povo. A palavra laos também dá origem ao termo leigo, né? Então, laos significa povo. E o sufixo urgia, né, que significa trabalho. Então, leiturgia quer dizer trabalho ou serviço para o povo, serviço público. Todo serviço prestado ao público, ao povo, é uma liturgia ou exige uma liturgia. Se fala muito, né, no meio político de liturgia do cargo, né? Aqueles que não respeitam a liturgia do cargo. Então, significa serviço ou trabalho público. Depois o termo ganhou um sentido, não é? Por extensão, passou a significar também no mundo grego o ofício religioso, na medida em que, naquele mundo grego, a religião tinha um caráter eminentemente público. Então, o culto aos deuses gregos fazia parte de toda a vida do povo. Havia como existia, né, nas grandes civilizações do mundo antigo, uma ligação muito profunda entre poder espiritual e poder temporal, entre poder religioso e poder político. Não se admitia nessa separação entre religião e Estado, de tal maneira que o serviço religioso era também entendido como serviço público. Do ponto de vista da doutrina católica, o que significa liturgia? O que é a liturgia? Pois muito bem, no Novo Catecismo da Igreja Católica, na verdade no compêndio do Novo Catecismo da Igreja Católica, no número 218, que faz alusão aos parágrafos 1066 e 1070, né, do Novo Catecismo Maior. Então, o compêndio, o resumo do Novo Catecismo, no número 218, pergunta: o que é a liturgia? E responde: a liturgia é a celebração do mistério de Cristo e, em particular, do seu mistério pascal. Liturgia é celebração do mistério de Cristo. Na liturgia, pelo exercício da função sacerdotal de Jesus Cristo, e aqui é bom entender que esta função sacerdotal de Jesus não se refere exclusivamente aos padres, aos bispos, aos diáconos. Esta função sacerdotal se refere a todo o povo de Deus, que no batismo assume a tríplice identidade de Cristo, ou seja, sacerdote, rei e profeta. No batismo, todo o povo de Deus se torna sacerdotal, real e profético. Então existe um sacerdócio comum entre todos os membros do povo de Deus. Alguns membros do povo de Deus são chamados ao sacerdócio ordenado para um determinado fim. É o caso do padre. Mas quando a igreja diz, né, na liturgia, pelo exercício da função sacerdotal de Jesus Cristo, a liturgia entende o povo de Deus como um todo, no seu caráter de povo sacerdotal. Então, com o exercício dessa função sacerdotal, né, do sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio ordenado de alguns membros da igreja, a santificação dos seres humanos é significada e realizada mediante sinais. A liturgia trabalha muito com sinais. São realidades materiais que podem ser apreendidas pelos sentidos e que remetem ou que nos levam para aquelas realidades sobrenaturais. Então, o pão, o vinho, a água, a fumaça do incenso, a música,
o canto, os gestos, não é? Levantar-se, ajoelhar-se, estender os braços. Todos esses elementos da liturgia são elementos que podem ser apreendidos pelos sentidos, pelo olhar, pela audição, pelo olfato, né? O cheiro do incenso, pelo gosto, o pão consagrado. Então, os 5 sentidos são recrutados pela liturgia para que, por meio da experiência desses elementos materiais, físicos, possam então ser levados pela ação litúrgica a aqueles elementos espirituais, né, metafísicos, que os sentidos não podem apreender. Então, tudo isso é realizado mediante sinais e é exercido pelo corpo místico de Cristo, que é a igreja, ou seja, pela cabeça e pelos membros. Cristo cabeça e os membros que somos nós, né? Membros da igreja. Portanto, na liturgia é o Cristo total quem age, cabeça e membros. Depois o compêndio, no número 219, avança na reflexão e pergunta: qual é o lugar da liturgia na vida da igreja? A liturgia, responde, né, o documento, a ação sagrada por excelência constitui, prestem atenção, o cume para onde tendem todas as ações da igreja e, simultaneamente, ao mesmo tempo, a fonte de toda a sua força vital. É como se a liturgia fosse, e de fato um lugar de encontro, tanto para aurir, né, receber esta força vital que leva os membros da igreja a continuarem desempenhando a sua missão, a sua função no mundo, para que a igreja continue sendo no mundo sacramento de salvação, e é lugar ao mesmo tempo para onde confluem os membros da igreja, não é, trazendo para a liturgia, para a celebração, todas as dimensões de sua vida, todas as dimensões de sua existência. Vale a pena ler de novo. A liturgia, a ação sagrada por excelência, constitui o cume para onde tendem todas as ações da igreja e, simultaneamente, a fonte de onde provém toda a sua força vital. Através da liturgia, Cristo continua na sua igreja, com ela e por meio dela, a obra da nossa redenção. Por meio da liturgia, Cristo continua na igreja, com a igreja e pela igreja, a obra da redenção. E, finalmente, o compêndio do Catecismo pergunta: em que consiste a chamada economia sacramental? Alguns já devem ter ouvido falar desse termo, né? Economia sacramental. Como os sacramentos são dispensados, né? Como eles são ministrados pela igreja. A economia sacramental, responde o documento, consiste na comunicação ou dispensação, ministério, serviço dos frutos da redenção de Cristo mediante a celebração dos sacramentos da igreja nos ritos litúrgicos. Dentre estes sacramentos está em lugar principal a Eucaristia. Isto a igreja fez e fará sempre, dispensando os sacramentos, os 7 sinais da graça de Deus por meio da ação litúrgica, até que Jesus volte no final dos tempos. Então, quero acreditar que a resposta a estas 3 perguntas, o que é a liturgia, qual o lugar da liturgia na vida da igreja e em que consiste a economia sacramental, estas 3, as respostas, né, que se me oferece a estas 3 perguntas, nos dão uma ideia do que seja a liturgia e qual é o seu papel, a sua importância na vida da igreja. Em todo caso, se alguém quiser ter acesso a esses documentos de modo mais amplo, pode colocar aí, né, pesquisar no Google a Santa Sé, aí será direcionado para o site do Vaticano, e mais abaixo
vai encontrar o link Documentos Fundamentais. Abra esse link. Dentre esses documentos fundamentais está o Novo Catecismo da Igreja. Aí existem 2 links, né? O Novo Catecismo, o documento todo, e o Compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Abrindo o compêndio, você pode ir lá no número 218, 219, 220 e encontrar todas essas respostas. Tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Olá, eu sou Luísa Maria Caetano e frequento a Igreja Santa Teresa há 25 anos e faço parte do grupo de liturgia. Lá eu faço o seguinte serviço, colocar os castiçais, colocar a cruz, colocar os paramentos para os padres de celebração, os vasos para celebração. São esses serviços que eu faço no altar. Na sacristia eu faço o seguinte serviço: limpo os vasos sagrados, cuido das alfaias, cuido dos panos do sacrário, troco o painel, preparar o trono da Bíblia quando tem celebração sobre a Nossa Senhora, colocar a imagem da Nossa Senhora no altar. São esses serviços da sacristia e muitos outros. Isso tudo eu faço com muito amor e carinho e muito obrigada. Boa noite, boa tarde ou bom dia, eu não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo. Eu sou Maria do Carmo, para quem não conhece. Eu faço parte da liturgia, juntamente com a Luísa Maria, com o Escota, com o Tiago Ministro e também com a Miriam Terada. Eu faço parte da paróquia já faz mais de 25 anos que eu estou aqui nessa paróquia. Já passei por vários movimentos, da equipe de canto, fui da equipe dos coroinhas e hoje também eu faço parte dos ministros da Sagrada Comunhão e pela segunda vez eu estou fazendo parte da coordenação da liturgia. E nos perguntaram o que faz a liturgia, né? O que é a liturgia na paróquia, enfim. A liturgia na paróquia, ela é o coração da igreja. Sem a liturgia, muitas coisas não aconteceriam. A liturgia tem que estar sempre presente, dando suporte nas celebrações festivas, celebrações de solenidades, enfim, dando todo apoio que os nossos padres precisam. E a liturgia também dá um grande apoio para os movimentos. Tem muitos movimentos que às vezes precisam do nosso auxílio. Então a liturgia tem que estar presente. E a liturgia é uma pasta muito gostosa de trabalhar, muito boa mesmo. Eu amo assim de coração fazer o que eu faço, as coisas da igreja. Às vezes dá a impressão que a gente nasceu para aquilo, para fazer aquilo, é aquilo que a gente sabe fazer. E quando a gente tem essa consciência, a gente procura fazer o melhor que a gente faz, o melhor que a gente pode. A liturgia é responsável também de organizar os responsáveis de missa, das decorações que tem na igreja, de algumas comemorações, de festas festivas ou festas solenes, como agora no mês de setembro nós temos o mês da Bíblia, já temos uma decoração lá no altar, que vocês vão poder estar vendo durante todo o mês de setembro. Se você quiser souber alguma coisa de mais profundidade, mais informação, você pode procurar eu, a Luísa Maria. Se você quer, pode vir também fazer parte da liturgia. Agora está um pouco mais restrita porque por causa da pandemia, né? Foi perguntado também o dia que a gente costuma se reunir e fazer reunião.
A gente costuma se reunir sempre na primeira quarta-feira do mês. Porém, agora na pandemia, só estamos reunindo somente a coordenação com os demais membros, que é o Tiago e o Luiz Cota, juntamente com o Frei Tato, numa vez no mês. Mas quando voltar as coisas normais, se Deus quiser um dia vai voltar, eu espero que volte. Aí sim, aí vem todos os representantes de pastorais, movimento, e assim, aberto para qualquer pessoa que quiser participar. E você, eu quero fazer um convite a você que está em casa, toda essa pandemia, e que a igreja já foi aberta, eu tenho um recado para você. Aliás, não é um recado, é um convite. Volte para a igreja, venha participar das Santas Missas. Aqui na nossa paróquia, nós temos todos os cuidados de protocolo. Temos álcool gel espalhado pela igreja, temos medição de temperatura na entrada da igreja, álcool 70, os bancos estão separados, enfim. Então, estamos seguindo todos os cuidados de protocolo. Então, por isso eu lhe convido, venha participar da missa. Você está fazendo falta na paróquia. Isso não é um convite só da equipe da liturgia. É um convite também de toda a comunidade de Santa Teresa, um convite do Frei Paulo, do Frei Miguel, do Frei Tato. Venha participar da missa e você vai ver que nós estamos aqui tomando todos os cuidados. Enfim, pessoal, eu acho que o que eu tinha que falar era isso. Falei um pouquinho sobre a minha pasta, sobre a minha pastoral. E espero que vocês gostem, espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que é a liturgia. Resumindo, liturgia é povo de Deus em ação, ou seja, não podemos ficar parados. Um grande abraço, Maria do Carmo. Olá, meu nome é Luiz Cota, eu estou na paróquia Santa Teresa de Jesus desde que eu me mudei aqui para o bairro do Itaim, isso há 15 anos atrás aproximadamente. Eu faço parte de alguns movimentos dentro da paróquia. Comecei a pedido lá do Frei Paulo, né, para ajudar com o Data Show, que é muito importante durante as celebrações presenciais, para que todos possam acompanhar, resposta de salmos, as notícias da paróquia, enfim. Passei pela Pastoral de São Rafael, né, pelo movimento. Hoje eu faço parte da liturgia, sou responsável por agrupar aí as informações com relação à própria programação da liturgia, também as escalas da sacristia. Nós nos reunimos uma vez por mês com o pároco para deliberar sobre a programação do mês seguinte e as atividades que a gente deve executar. Também ajudo na FEPO, né, responsável aí esse ano especificamente pela área de compras aí para os suprimentos, para a realização da festa. Auxilio também na PASCOM quando possível, né, quando solicitado. A gente tem um trabalho semanal aí de divulgação das informações, a fixação, os arquivos do Data Show, enfim. Eu tenho muito prazer em fazer isso, né, de participar de todas as atividades. Vou relatar aqui que, assim como eu, que frequentava as missas e muitas vezes não tinha acesso a esses grupos e como participar, um belo dia eu resolvi me casar na paróquia. Isso foi em 2013 e fomos convidados pelo Frei Paulo para participar. Mas ninguém precisa esperar um convite de um dos freis ou do pároco para participar dos grupos, né? Todos nós participamos das celebrações, estamos todos os domingos,
e também tem informações na própria secretaria da paróquia. Então tem tantos outros movimentos, inclusive o próprio Data Show, que você não deixa de participar nas celebrações, aqueles que têm mais experiência, quiserem participar dos outros movimentos, como a própria PASCOM, que tiver experiência, todos esses movimentos estão sempre abertos, basta se manifestar ou procurar alguém da paróquia, dos grupos, ou até mesmo na secretaria, que alguém vai contactar. Enfim, esse é o meu testemunho aqui de participar e o prazer que a gente tem de colaborar com todas as atividades da paróquia. É muito importante que sempre tenha renovação e que cada vez mais novos paroquianos se juntem à comunidade, né, para fazer com que a própria paróquia cresça, né? A gente tem as festas, as ações sociais, enfim, sempre aberto aí para a ajuda de vocês, tá bom? Um abraço a todos, espero mais gente fazendo parte dos movimentos.